Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Euclides, está começando o Despluga. Pode chegar, já vai deixando seu like, compartilhando o vídeo com seus amigos e não se esqueça de se inscrever no canal. Você sabe o que é mais importante? É você se inscrever no canal, então toca o dedo aí e se inscreve nesse canal, porque a gente tem sempre convidados muito especiais. Eu quero lembrar você que esse episódio é um oferecimento da Eniverse. Se você precisa de soluções de tecnologia para rastreamento, monitoramento, Monitrip ou atendimento SAC 0800 para sua empresa, entre em contato com este número que está aparecendo aqui agora no seu vídeo e você vai entrar em contato com um dos consultores da Eniverse. Não se arrisque com aventureiros, fale com quem tem experiência com mais de 10 anos de serviços prestados, ok? Eniverse é parceira aqui do Despluga. E hoje nós vamos falar com um convidado que hoje no Despluga vai ter louvor. O nosso convidado, ele é líder do Ministério de Louvor da Igreja Batista de Lagoinha, na Ceilândia, Silas Fernandes. Seja muito bem-vindo ao Despluga. Muito obrigado, eu que agradeço pelo convite, por estar aqui. Agradeço a Deus, por a oportunidade. A gente tem que aproveitar as oportunidades que aparecem para falar de Deus, para espalhar um pouco, desse amor de Deus, na qual eu tenho fé, Então, muito obrigado por essa oportunidade aqui. Legal. Quem é o Silas Fernandes? Conte um pouco para a gente, para o nosso... quem está assistindo a gente, conhecer o Silas Fernandes, um pouco do Silas Fernandes. Quem é o Silas Fernandes? Então, o Silas Fernandes é uma mistura, um garoto extrovertido, me acho muito extrovertido, comunicativo, sou tímido, assim, de início, de cara, assim, eu sou um pouco tímido, mas depois eu vou me soltando, vou ficando mais confortável, digamos assim. Mas sou nascido aqui na Ceilândia, nasci em Ceilândia e fui criado numa cidadezinha do interior do Goiás, 3.000 habitantes, chamada Mimoso de Goiás. Mimoso de Goiás. Próximo a Padre Bernardo. Legal. A gente quando vai para o Nordeste, ali pro Maranhão, a gente passa ali em Mimoso, não sei se passa em Mimoso, mas passa em Padre Bernardo e vai seguindo ali até chegar na Belém, Brasília, naquele rumo ali, tem ali, eu acho que se não me engano, tem Barro Alto, tem algumas cidades Água Fria, ali Mato Seco, tem algumas cidades por ali. Então você é daquela região? Sou daquela região. Aí você foi criado lá, foi educado, e como foi a sua vinda para Brasília? Então, eu nasci aqui, como eu falei, e obrigado. Assim que eu nasci, eu fui para o Goiás, fui criada a minha infância toda, adolescência toda lá. E por ser uma cidade pequena, é muito difícil, a questão de estudos, de oportunidades, de emprego e tal. Então eu sempre tive na minha cabeça de que, cara, quando eu terminar os estudos, eu vou para Brasília, Goiânia, vou para algum lugar para poder, estudar, crescer profissionalmente e ter outras oportunidades. Então, me formei em 2009, então em 2010 eu vim para Brasília. Em 2010. Você nasceu no lar evangélico? Você é cristão desde cedo? Como foi isso? Sou cristão desde cedo. Como as pessoas dizem, berço de ouro. Nasci em berço de ouro. Graças a Deus, eu tive esse contato com o evangelho, com a palavra de Deus. Cresci nesse princípio, A minha avó, ela tem 10 filhos, Então, assim, 9 mulheres e um homem, que é o caçula. Então, assim, eles eram grandes referenciais de cristãos para mim. Porque nas reuniões de família, aniversário da minha avó, do meu avô, Natal, reuniões de família, elas se reuniam ali e começavam a cantar com divisões de vozes e tudo, e aquilo me deixava... eu ficava impressionado, na verdade, com aquilo, sabe? E eu fui me envolvendo nisso e eu só tenho que agradecer a Deus por ter tido essa oportunidade de crescer num lar cristão. Legal. Nessa época você já começou a se identificar com o louvor na igreja ou isso foi bem depois? Então... As primeiras oportunidades eu comecei lendo poesias na igreja. Que legal. Era poesias. Eu lembro que datas festivas, como Dia dos Pais, Dia das Mães, eu sempre preparava um poema para poder pedir oportunidade, para o pastor. Pastor, eu quero dar uma oportunidade aí. Eu, com 4 aninhos, isso,
eu ia lá, lia, que eu já comecei a ler muito pequeno. Então, assim, lia lá do meu jeito, né, de criança e tal. E depois eu fui começando a cantar, sem o playback, só no gogó mesmo. Caramba! Aí até que chegou um momento que, nos meus 9 anos ali, eu cantei uma música chamada Sonhos de Deus, da pastora Ludmila Feber, na igreja. E a líder do Ministério de Louvor viu que era uma criança entoada e tal, e ela me convidou para entrar no Ministério de Louvor. Você lembra como é que era esse louvor? Lembro. Faz uma palhinha pra Faço gente. agora. Era para ter hoje alguém para tocar o violão aqui, mas infelizmente ele não pôde estar. A gente vai fazer no gogó mesmo. Vai no gogó. Quem sabe faz ao vivo, né? Vamos mostrar. Como diria o Faustão, né? Isso aí. Então Como era pode ou menos assim. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê. E por aí vai. Legal. Aí eu cantei. O interessante disso, Euclides, é que assim que eu terminei de cantar essa canção, o pastor trouxe o sermão e tudo, e logo depois terminou ali o momento da palavra, ele pediu para que eu cantasse novamente. Eu cantei novamente e foi a minha primeira experiência assim, com o louvor, porque enquanto eu estava cantando no gogó, não tinha instrumento nenhum acompanhando, eu vi algumas pessoas se emocionando, tendo uma experiência com Deus. Então, naquele momento, eu pensei, né, veio forte no meu coração, é isso que eu quero. Eu quero me envolver nisso, eu quero conectar a Deus às pessoas por meio do louvor, por meio de música. Então foi assim que eu recebi você achou esse que chamado. naquele momento você estava sendo chamado, que Deus falou no seu coração que esse seria o seu caminho? Sim, eu senti fortemente isso, porque eu já tinha uma inclinação por ver as minhas tias, minha mãe, sempre envolvido com louvor, né? Elas ali ensaiando, como eu te falei, divisões de vozes, reunião de família, aquilo para mim sempre mexia muito comigo. E eu tinha outra referência também de músico em casa, que é meu irmão mais velho. Meu irmão tem 36 anos, a minha irmã Leia, que está aqui, 33. E eu, né, com 30 anos, eu sou caçula de 3 irmãos. Então, assim, eu via ele cantando na igreja, e ele, músico, né, tocava bateria e um pouco de violão também. Então eu tinha ele como inspiração. Aí eu via ele cantando nos domingos lá na igreja, chegava em casa, eu pegava aqueles vidrinhos de desodorante, ia lá pro quintal da minha casa e tal, e ficava lá cantando, aí até que os meus pais, eles começaram a ver essa inclinação que eu tinha para o louvor. Foi quando eu recebi esse convite para entrar no Ministério de Louvor. Isso lá no Mimoso. No Mimoso de Goiás, né? E aí lá você já se descobriu como alguém que iria frequentar, ia trabalhar na área de louvor na igreja, né? Sim, sempre tive. Tá. Aí, antes de você vir para Brasília, você já começou a trabalhar nessa... O que é que tocava nessa época lá em Mimoso? Nossa, já tinha umas referências bem legais lá. Fernandinho. Eu, particularmente, amava... Fernandinho é um grande nome da música da música gospel. Da música gospel que fala, eu acho que foi um dos maiores, né, da música gospel, o Fernandinho. E até hoje ele tá aí, né, lançando muitas canções, e cada uma mais bonita do que a outra, que toca no coração das pessoas. E só que eu, particularmente, eu era muito ligado ao Diante do Trono. Por quê? Diante do Trono é de Goiânia? É o Ministério de Louvor de Goiânia ou do Rio de Janeiro? É de BH. De BH. Isso. O Diante do Trono nasceu na Igreja Batista Lagoinha. E olha só o interessante da história, né? Desde criança eu sempre falava, por causa do Diante do Trono, o Ministério Diante do Trono, eu falava que um dia eu iria ser da Lagoinha.
É muito interessante isso. E Lagoinha, até então, só existia em BH. Não tinha Lagoinha aqui. Um bairro, né? É um bairro de BH. Aí cresceu lá, né, lá pros anos 2000, por aí. Em 2002, teve o lançamento a gravação do DVD Nos Braços do Pai, aqui na Esplanada dos Ministérios, que foi o maior público já registrado aqui no Distrito Federal. Mais de 1.200.000 pessoas lá na Esplanada dos Ministérios. Você estava lá, né? Na Esplanada dos Ministérios. Eu me lembro que criança, eu queria muito vir. Só que os jovens da igreja não queriam estar envolvidos com criança, junto com criança e uma multidão. O jovem da igreja está querendo namorar nessa época. Nessas horas aí quer flertar. Né? Então, assim, o meu irmão já falou de cara, não vou levar. E eu fiquei naquela, poxa, eu queria tanto ir, e acabei que eu não vim, né? Criança e tal, meu irmão veio com o pessoal, e eu sempre fui muito ligado ao Diante do Trono, mais ainda pela forma de adoração. Quem era o líder? Era uma mulher, não era? Ana Paula Valadão. Ana Paula Valadão, aí tinha um irmão, André Valadão. André Valadão até hoje é pastor. É pastor, grande influência. Agora tá nesse meio, né, das mídias aí. Legal. Nívia Soares, Mariana Valadão, Helena Canta pra gente. Se eu não falar pra você cantar aqui, a minha mãe vai me bater. Ela, você fala muito, deixa ela cantar. Teve no dia do Igor Rafael, não, mas ele cantou pouco, né? Então o que cantava? Que cantava do Diante do Trono naquela época? Diante do Trono, Preciso de Ti. Faz uma palhinha pra nós. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Por aí, né? Por aí. Legal. Um beijo pra minha mãe, né, que vai nos assistir. Tá nos assistindo. Qual o nome dela? Dona Laura. Grande abraço, Dona Laura. Ela é evangélica raiz. Que bênção, que bênção. Então mas aí você continuou lá. Como foi essa sua vinda para Brasília? Então, eu terminei Você já tinha vindo aqui no evento do Diante do Trono, já conhecia a cidade. Como foi? Eu vou morar em Brasília. Não, assim, eu tenho parentes aqui, né? Tá. Minha família é muito grande, então eu tenho parentes, assim, aqui em Brasília, em torno do Goiás aí, afora. Então, assim, desde, como eu te falei, desde a adolescência, eu sempre tinha isso na minha mente. Vou terminar os estudos e vou para Brasília tentar a vida. E foi o que aconteceu. Em 2009 eu terminei os estudos, o ensino médio. Logo em janeiro de 2010, eu fiquei eu tenho que ir embora, eu tenho que ir. Fiquei nessa noia, né? E acabei vindo em 2010 para cá. Aí eu vim para Brasília, mas foi algo um pouco incerto. Por quê? Eu vim já com uma proposta de trabalho. Meu primeiro emprego foi como empacotador no mercado aqui. E todos os dias eu saía, né, do mercado por volta de 10 da noite, lá no P4 do PSul. Eu saía do mercado e com medo, né, de andar, aquele menino de cidade pequena do interior, de repente está numa cidade grande, tendo que se virar, né, vida adulta. Então, assim, eu saía correndo para ir para casa da minha tia, que morava num lugar um pouco perigoso, ao meu ponto de vista. Então eu ia correndo e tal, e eu me lembro que eu saía do mercado, ia para casa da minha tia, sempre cantando uma música da Bruna Carla, Sou Humano. Sou humano, não consigo ser perfeito. E eu ia cantando, correndo e pedindo para Deus me guardar. Eu chegava na casa da minha tia, minha irmã já estava lá esperando, né? Que ela veio do Goiás para trazer roupas para mim, e eu não deixei ela embora. Falei assim, não, senão vai embora, você vai ficar aqui. Aí, beleza, chegava lá e falava, não aguento mais, não dou conta, isso não é para mim. Aí minha irmã, então arruma suas coisas e vamos voltar, vamos embora. E eu falei, não vou embora, eu vou persistir, vou ficar. E com isso foi levando até que nós alugamos uma casa, um apartamento aqui na Ceilândia. Meu irmão também, nesse momento, veio morar com a gente.
E foi indo, de repente eu já estava aqui em Brasília, já me envolvendo já em outros ministérios e isso. Como foi a sua mudança de igreja, assim? Porque deve sofrer uma ruptura muito grande, né? Imagino que uma igreja do interior de Goiás, ela é uma igreja que tem uns costumes, umas tradições mais rígidas, né? Mais fechadas do que uma igreja em Brasília, por mais que seja uma igreja do mesmo ministério. Como foi essa mudança de ministério para você? Como que você chegou? Você teve alguma igreja antes de chegar na Lagoinha ou você já foi direto para Lagoinha? Não, sim, tive passei por outro ministério. Eu posso te dizer que foi uma ruptura muito grande. Por quê? Por mais que minha família sempre foi da Assembleia de Deus Madureira. Então, só que quando eu nasci, eu cresci, os meus pais já haviam saído da Assembleia Madureira e eles foram para um ministério chamado Luz para os Povos, que é mais comunidade. Então, nós fomos, eu cresci... Luz para os Povos é de Goiânia. De Goiânia. É do apóstolo Sinomar Silveira. Então, assim, nós fomos para a Luz para os Povos, a vida toda eu cresci na Luz para os Povos, então até então não tive esse contato com a Assembleia de Deus ainda. Eu tive o contato próximo porque a minha família era da Assembleia de Deus, e nós éramos dessa comunidade, Luz para os Povos. Então nós fomos, saímos, na verdade, da Luz para os Povos e viemos para Brasília. Em 2010, que foi o ano que chegamos aqui, eu saía do trabalho, como eu trabalhava em mercado, eu saía por volta de 2 horas da tarde no domingo, e eu e minha irmã ia para o centro de Ceilândia, pegava um ônibus e ia para Águas Lindas, porque nós temos os meus tios, né, que são pastores de uma Assembleia de Deus lá, e ficamos 1 ano na Assembleia de Deus. Então, antes de passar para o outro ministério, né, nós fomos para lá, e nisso ficamos. Posso dizer que foi o ano mais difícil para mim em relação a ministerialmente falando. Porque são foi outros costumes, outros costumes. A Assembleia de Deus tem outra liturgia, tem um ministério de louvor, mas não é o forte, digamos assim, na Assembleia de Deus. Lá eles dão... o mais forte lá são as oportunidades que eles dão para os irmãos, né? Então, para os jovens que estão começando. Para os jovens, isso mesmo. E assim, vamos combinar que a Assembleia de Deus é um berço de talentos, né? Tem muita gente boa na Assembleia de Deus. É uma igreja muito grande, né? Sim. Tem ramificações no Brasil inteiro, mas principalmente vindo lá do Rio de Janeiro, né? Sim. Madureira, São Cristóvão e outros ministérios que adentraram o Brasil e cresceram. A Assembleia de Deus é uma enorme, uma igreja gigante no Brasil, né? Assim como outros também, Batista, né? Sim, a Assembleia de Deus tem em todo canto do Brasil, né? Dizem que onde você vai tem uma Assembleia lá. Tem duas coisas que não faltam em lugar nenhum no Brasil: uma plaquinha de Coca-Cola e uma Assembleia de Deus. Com certeza. Isso é certeza. Então, nós ficamos nessa, né? Indo durante 1 ano para Águas Lindas, Assembleia de Deus, tal. Outros costumes, né, como você colocou bem isso, outros costumes bem mais rígido e tal, em relação à comunidade. E depois desse 1 ano, nós decidimos procurar uma igreja aqui por Ceilândia. Foi quando nós começamos... Vamos entrar um pouquinho nesse assunto? Sim. É legal. O que você acha que prejudica mais o jovem em uma igreja que tem os costumes mais rígidos? O que prejudica mais, eu acho que o que aprisiona atrapalha muito. Porque, na minha visão, a vida com Cristo ela é uma vida de liberdade. É uma vida de liberdade. Quando Jesus traz ensinamentos para nós, ele traz o ensinamento de que o fardo é leve. O fardo é leve. Então a caminhada com Cristo deve ser em liberdade, deve ser de uma forma leve, natural. Jesus nunca pregou algo pesado. Embora nós precisamos, sim, negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz, né, e seguir Jesus. Mas esse seguir Jesus, essa caminhada com Cristo, ela se torna leve quando nós de fato nos entregamos em liberdade em Cristo, quando nós reconhecemos quem nós somos em Deus, em Cristo. Então,
tudo aquilo que aprisiona deixa as pessoas um pouco meio que rebelde, eu posso dizer. Porque surge a curiosidade. As pessoas querem saber, mas por quê? Começam a questionar. Nós somos seres humanos e nós questionamos coisas. Tudo tem um porquê. Então, principalmente na juventude. A juventude tem essas curiosidades, né? Tá descobrindo ali, descobrindo o corpo, a questão da profissional, são decisões, são momentos marcantes na vida de um jovem. E é nesses momentos aí que eu acredito que forja o caráter de um jovem, sabia? Na adolescência. É verdade. Então aí você estava na Assembleia de Deus da Ceilândia, você veio para... Aí como foi o seu encontro com a nova igreja? Aí o que acontece? Saímos da Assembleia de Deus, de Águas Lindas, nós encontramos uma igreja batista das Nações, Ceilândia Sul. É outro mundo, né? É outro mundo. Outro mundo. Pra você ver, eu saí de uma comunidade, fui pra Assembleia de Deus, que é uma igreja um pouco mais rígida, né, em seus costumes, na sua liturgia, enfim, e fomos pra Batista, uma Batista mais renovada, né? Então, assim, ali eu me reencontrei em relação à igreja, ao ministério. Entrei no ministério de louvor, comecei a cantar e tal, então me reencontrei ali no Ministério de Louvor. Na Igreja Batista, né? Na Igreja Batista. E ali nós ficamos durante 10 anos. Aí passou esses 10 anos, ano passado, por algumas questões, eu e minha irmã, nós decidimos ir para a Igreja Batista Lagoinha, que estava iniciando os trabalhos na igreja em Ceilândia. Porque a Igreja Lagoinha, ela nasce com pequenos grupos, né? Que são chamados de GC, grupos de comunhão. Então estava começando um grupo de comunhão da Lagoinha em Ceilândia. Foi quando nós... Na verdade não abriu uma nova igreja, começou um grupo, aí você falou, você descobriu, como você descobriu que esse grupo estava surgindo? Então, nós temos, né, na verdade, um amigo que havia saído do ministério que nós estávamos, e ele teve esse primeiro contato com a Igreja Lagoinha, em Ceilândia. Daí ele apresentou pra gente a Igreja Batista Lagoinha, e ele sabia já da minha história, né, com Diante do Trono. Sempre gostei de Diante do Trono, sempre gostei da Igreja Lagoinha. Foi quando eu acabei vindo para o Ministério Lagoinha. E eu não sei se você vai se lembrar, mas lá no início eu falei, né? Desde criança eu sempre falava, um dia eu serei da Lagoinha. Vamos falar um pouco do... quando você chegou na Igreja de Lagoinha, o que tocava, o que se cantava naquela época? Você já estava um pouco envolvido com essa questão do louvor, né? Tava sim. Aí o que cantava naquela época? Vamos fazer uma palhinha aqui pro nosso ouvinte, que eles gostam né? Sim. Minha mãe também, né? Então, lá na Lagoinha tem uma música que quando eu ouvi, porque é a música de entrada da Lagoinha, vou cantar um pouquinho dela. Tá. É assim: somos um só corpo, um só coração. Somos uma igreja em união, pela bandeira do amor, por toda a terra ao seu nome, Jesus, vivendo a mensagem para vidas mudar, grandes para servir, pequenos para se importar. Muito bom, muito legal. Aí então aí começou nesse grupo lá Comecei. Da Lagoinha. Aí você já foi para cuidar do louvor ou não? Aí nessa época você estava só fazendo parte do grupo de louvor? Não, aí quando eu vim para Lagoinha, é algo até recente, foi ano passado que veio a minha vinda para Lagoinha. Mas eu vim com o grupo, os meus pastores é um casal de músicos. Meu pastor já gravou Asaf Borba, alguns nomes nacionalmente falando, forte, né, na música gospel no Brasil. Então, assim, eles estavam à frente do Ministério de Louvor e eu entrei no grupo e tal.
E logo depois, a igreja foi crescendo, né? A gente começamos com um pequeno grupo, hoje já somos uma igreja com cerca de 200 membros já, em menos de um ano, então cresceu muito rápido. Então, com esse crescimento, os pastores me convidou, eu e um grande amigo, Marcos. Aceita café? Eu aceito. Eu e um grande amigo, Marcos. Troca pra ele, por favor. Tá novo aí? Não, tá bom. Ah, tá bom, sim. Convidou eu e o Marcos, né, meu amigo, para poder assumir o Ministério de Louvor da igreja. Então assumimos o Ministério de Louvor, algo novo, muita gente chegando, muita gente boa, talentosa, e tá sendo uma experiência muito agradável, assim, lá na Lagoinha. Você enfrentou alguma barreira para... Porque assim, quando você chega no lugar, sempre tem os membros antigos, as pessoas que são os donos do ambiente, né? Ninguém quer dar espaço. Aí você chegou lá, você sofreu dificuldades para entrar nesse espaço do louvor da igreja? Euclides, eu posso te dizer que desde a minha infância eu já comecei com algumas barreiras. É mesmo? Sim. Por exemplo, quando eu era criança, quando eu fui convidado por aquela líder que eu te contei, ela fez o convite e os jovens, né? Sempre os jovens, os mais velhos, eles não queriam que eu entrasse no Ministério de Louvor, por ser criança. E porque a minha voz também... Era uma voz de criança. Uma voz de criança, então assim, eles se incomodavam e tal com isso. E acabou que as coisas foram acontecendo, eu acredito que foi algo muito de Deus, porque acabou acontecendo, eu acabei me envolvendo, de repente eu já essas estava barreiras, Deus vai tirando essas barreiras, vai quebrando essas barreiras para você chegar onde você chegou, ser líder de um grupo de louvor, você tem obras, já tem clipes, né, gravados no YouTube. Como foi esse início para você? Foi muito difícil? Foi difícil, eu posso te dizer que foi um pouco traumático. Foi um pouco traumático no sentido de... Chegou um determinado momento na minha adolescência que eu não queria mais cantar, embora eu gostava muito de tudo que envolvia produção, teatro, dança, louvor, eu gostava de estar envolvido. E de tanto as pessoas ficaram falando, sua voz é fina demais, não dá, eu estava naquela fase de mudança de voz. Então, assim, foi um pouco traumático. Eu comecei a pensar que eu não tinha dom para cantar. E eu comecei a duvidar daquilo que Deus havia plantado no meu coração. Legal. Entende? Mas você sentia força Sim. para continuar, né? Isso que era o bom, né? Isso que era o bom. E o que acontece? Eu sempre gostei muito de escrever. Foi aí que eu comecei a escrever minhas primeiras composições. As minhas composições... Você começou na poesia ou foi direto fazer músicas? Primeiro eu comecei como, fazia poesia, lia lá na igreja e tal, depois eu envolvi com a música. Depois, que eu fui enfrentando algumas coisas, dificuldades para entrar no Ministério de Louvor, que Ministério de Louvor em uma igreja é uma vitrine. É a menina dos olhos. Todo mundo, quando entra numa igreja, quer ir para o Ministério de Louvor. Então, assim, eu comecei a enfrentar essas barreiras, foi quando começou a surgir as primeiras composições. E eu começava a escrever experiências próprias, do que eu vivi. E na minha cabeça, eu não entendia muita coisa, porque eu estava em fase de formação. Porque, assim, a impressão que dá é que ainda tem muita política, né, lá dentro da igreja, assim. Você não consegue ascender a um cargo, você não consegue colocar as suas ideias, porque assim, é uma igreja que tem uma liderança, tem um pastor, tem um vice-pastor, tem toda uma estrutura, e essas estruturas às vezes são rígidas, e as pessoas às vezes que ficam nessas lideranças, né, tem alguém que está abaixo do pastor, que está abaixo do vice-pastor, mas está acima do Ministério do Louvor, e esse acesso ao pastor às vezes não é muito fácil. Não sei se você sentiu esse tipo de dificuldade, de você conseguir fazer o que você quer, ter a liberdade de criar e externar para os irmãos, para a igreja, ou até em outros palcos, né? O seu talento. Como é que foi essa? Então, como você se sentia? Eu posso te dizer que foi conflitante no início, mas eu sou muito curioso, e
Eu sou do tipo de pessoa que quando eu tenho curiosidade e eu quero algo, eu começo a estudar. Então eu comecei a estudar música para poder conseguir um espaço. Eu não queria tomar o lugar de ninguém, não era uma competição, não era um ringue do The Voice, entende? Eu só queria um espaço, porque eu queria executar aquilo que eu fui chamado, aquilo que eu gostava de fazer, que eu gosto de fazer. Porque a música para mim, o louvor para mim, vai muito além de cantar. A música para mim, ela faz você conectar pessoas e você consegue transmitir uma mensagem. Às vezes as pessoas conseguem transmitir uma mensagem de uma forma mais, como eu posso dizer, abrangente, por meio de uma canção do que por meio de uma palavra. Então eu comecei a estudar. A palavra depende muito, né? De eloquência, Sim. depende de carisma, né? Carisma, As crenças. Tem muito e isso. o hino não. O hino, a música, o louvor, ela toca. Né? Sim. Ela toca porque ela mexe com a parte mais sensível do ser humano, que é ouvir alguma coisa agradável aos seus ouvidos, né? Sim, e geralmente os compositores, eles, posso dizer porque comigo foi assim, geralmente compõem aquilo que está vivendo. Né? E por isso que muitas pessoas acabam se conectando por meio de certas canções. Como você foi vencendo essas barreiras? Eu venci estudando muito, estudei muito, e eu sempre fui muito, como eu falei no início, eu sempre fui muito tímido na minha infância. Só que eu fui quebrando essa barreira. Então eu fui conquistando as pessoas. Fui estudando, e eu acho que as pessoas começaram a ver que eu não estava ali para competir, nunca foi. Por mais que eu passei por alguns ministérios, que quando eu chegava, que eu pedi oportunidade para cantar, que as pessoas viam eu cantando, já me via como um certo rival. E eu não entendia aquilo, sabe? Eu falei assim, meu Deus, mano, na igreja, tô cantando pro Senhor, sabe? Mas existem isso. Existe porque a rivalidade, sim, né? porque onde existe pessoas, existe essas vaidades. Mexe com o ego das pessoas. E eu não sei se vocês sabem sobre esse termo, mas muitas pessoas dizem que as pessoas mais difíceis de lidar em uma igreja são os músicos. São? São, porque mexe muito com vaidade. O músico está, como eu falei, é uma vitrine, sabe? Então, assim, os músicos da igreja se sentem muito estrelas, assim? Depende muito. Uma coisa que me cativou muito em Lagoinha é isso, porque lá em Lagoinha nós tem uma cultura muito forte do serviço. Servir sem ser visto. Entende? Então é muito forte isso lá. É o servir por algo maior. Então, isso queimou no meu coração quando eu entrei na Lagoinha. Porque era o que eu estava procurando na minha vida toda. Mas você chegou na Lagoinha, o pessoal falou, essa pessoa tá chegando, esse irmão tá chegando aqui, já quer sentar na janela? Não. Pelo contrário, eu fui muito bem recebido. Fui muito bem recebido. Por ser uma igreja que estava iniciando, né? E porque os meus pastores têm Qual foi, assim, você lembra qual foi o primeiro louvor que você cantou na Lagoinha? Em Lagoinha? Em Lagoinha. Vamos lá. Se não souber o primeiro, alguma coisa que te marcou lá nessa época. Quero saber também se a gente vai poder fazer um pedido depois. Pode sim. E depois você fala no microfone. Pode sim. Como é? A minha irmã tá falando ali, você lembra? Teu Amor Não Falha, foi mesmo. Eu tava tentando lembrar qual era a música. Foi Teu Amor Não Falha, Diga. da Nívia Soares. Foi a primeira música que eu cantei em Lagoinha, quando eu cheguei. Vou cantar um pouquinho dela aqui. É mais ou menos assim. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha, pois tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Legal. Quem é o líder, o pastor líder hoje da Igreja Batista de Lagoinha, em Ceilândia? Em Ceilândia é o pastor Arlen Machado. Arlen Machado. Arlen Machado. Legal. Ele é um casal de gaúchos. Tem uma história, assim, impressionante. A história vinda deles, né?
que Rio Grande do Sul pra eles Brasília. vieram para implantar o pequeno grupo GC aqui em Ceilândia, Ah, que os meus bacana. pastores. Silas, conta pra gente como é o seu processo criativo. Todo artista tem um processo criativo, né? Como ele compõe as suas músicas, como ele faz, como ele se encontra naquele momento de inspiração para escrever, para compor. Como é o seu processo criativo? Euclides, pode parecer clichê, né, no meio cristão, mas o meu processo criativo sempre foi por meio da palavra. Uma vez eu fui num congresso de louvor e adoração em BH, na Expo Minas lá, e cerca de 15 mil adoradores, 15 mil jovens sedentos por Deus, e o pastor Ademar de Campos, não sei se você conhece o Ademar. O nome não me é estranho. Tem grandes músicas, né, na voz dele. É um grande compositor e pastor também. E ele estava falando sobre essa questão. Você quer ter êxito no sentido de que a palavra alcance vidas, corações? Cante a Bíblia. Então eu comecei a fazer isso. Eu comecei a estudar mais a Bíblia para poder compor. E não acabar escrevendo uma heresia, sabe? Porque hoje a palavra mal interpretada se torna uma heresia. Então tem muitas pessoas que acabaram se apostatando da fé em Cristo Jesus pela forma que receberam a palavra. A forma que recebeu a palavra, não uma palavra de forma, como eu posso dizer, correta, mas de uma forma um pouco herege demais, distorcendo algumas verdades das Escrituras. Então eu sempre tive essa preocupação. Então eu comecei a estudar a palavra para poder fazer as minhas composições. Tá, aí você faz as composições e a produção desse... Porque uma coisa é compor, fazer uma poesia, né? Enquadrar ela ali nas regras e tal. Outra coisa é a produção disso aí, colocar música em cima, colocar melodia, né? Todo um processo. Como que você faz isso? Então, todas as minhas músicas, todas elas sempre foram escritas, já vem a melodia. Deus manda. É Deus que manda, porque assim, eu começo a escrever e na minha cabeça já vem a melodia tudo. Então o que eu faço? Eu pego o celular na hora, como eu ainda não toco, porque eu comecei a pegar aula de violão, de teclado e acabei parando, porque o meu foco era canto, era composição. Você chegou a fazer alguma aula de canto? Já cheguei. Cheguei a fazer canto, fiz teclado, fiz violão, mas eu posso dizer que o maior tempo mesmo foi escutando mesmo, assim, quando desde criança eu colocava as fitas, né, na época, colocava fita e ficava ouvindo, aí eu pausava a música e tentava reproduzir o mesmo som. Foi assim que eu comecei a aprender a cantar. Todo mundo tem um processo de produção dessa música que você faz, né? Você escreve, compõe a música, a letra, né? Mas outra coisa é colocar a melodia em cima dessa música. Qual é o seu processo? Como é o seu processo de produção? Como você imagina? Como você faz? Você passa para algum músico colocar a música nela? Como é o processo de produção dessa letra que você faz, desse hino que você faz? Então, todas as minhas composições sempre vieram e eu sempre escrevia elas e já vem a melodia. Então eu pegava ali o celular e gravava para não esquecer a melodia. Senão, se esquecesse, já era. Você ficava na sua cabeça uma música? Sim. Você vai compondo e aí imagina que tem uma música naquela composição. Isso mesmo, eu vou juntando a melodia com a letra, né? E é dessa forma. Simplesmente vem. E assim, existem algumas composições que eu paro, que eu sento, vou estudar, vou escrever, beleza, fiz uma música. Mas existem várias canções, e as 3 que eu gravei com o Ronan Barros, que é um produtor, né, lá na Asa Sul. As 3 músicas que eu gravei com ele... É um produtor conhecido aqui em Brasília? Ele é muito conhecido aqui em Brasília. O Ronan Barros, ele
Ele produziu alguns nomes já da música gospel aqui, o Mauro Henrique, que é ex-vocalista do Oficina G3, a Marcela Thaís também, ele gravou o Paulo César Baruch. Então, assim, eu cheguei e falei, tô com a música, já tô com a melodia. Ele pediu para cantar, eu cantava e ali ele fez o arranjo da música e tudo. Estão aí nas plataformas digitais, depois vocês podem conferir. Você leva a sua composição para ele com a ideia de música e vê o que ele consegue produzir, é isso? Isso mesmo. Foi dessa forma que aconteceu com essas 3 músicas que eu gravei com ele. Eu cheguei, cantei para ele e algumas outras composições também, e ele deu a visão dele como produtor e tal. E aí nós escolhemos essas 3 que foram 3 músicas, como eu te falei, que foram músicas que vieram. Às vezes eu tô na igreja, o pastor tá pregando, simplesmente vem. A minha irmã sempre tá do meu lado na igreja, eu peço ela, você tem papel, caneta aí? Tem que ser agora. Ela passa, eu já vou lá, anoto e fico lá com a melodia na cabeça. E é dessa forma que geralmente a grande maioria das músicas que eu componho vem dessa forma. Legal. E aí você já tem essa parceria com um produtor, e aí agora você já tem um fluxo de trabalho, né? Você compõe, sim, pensa numa melodia e aí leva para ele dar uma analisada e ver como é que faz. Isso mesmo. Aí a minha última música eu lancei um pouco antes da pandemia, e de lá para cá eu não produzi mais. Mas por questões, né, que teve a questão do isolamento, então, assim, dificultou muito tudo isso. E como as igrejas tiveram que se adaptar ao novo, né, e a questão das transmissões e tudo, acabou que eu fiquei muito envolvido com a igreja, para poder ajudar e tudo, e eu parei. Só que eu pretendo retornar agora com... Qual foi a dessas que você compôs e que você mais sentiu prazer, alegria de ter composto? A que eu senti mais prazer foi a Amor Sem Limites. Faz um pouquinho dela pra gente. Vamos lá. Eu sou o teu filho amado, tudo o que sou é pra o teu louvor. O meu coração pertence a ti, Jesus. Eu sou o teu filho amado, tudo o que sou é pra o teu louvor. O meu coração pertence a ti, Jesus. Legal. Como as pessoas te encontram? As pessoas que querem ouvir mais da sua música, do seu trabalho, como elas fazem para te encontrar o seu trabalho? As músicas estão disponíveis nas plataformas digitais, aí Spotify, Deezer, Google Play, YouTube. Só colocar Silas com 2 L Fernandes. É muito difícil ser um cantor que compõe dentro da igreja, assim, cantor autoral, né? Porque, assim, geralmente os hinos, os corinhos dentro da igreja já vem tudo pronto, né? Sim. E aí tem aquele que é um maior sucesso, faz muito sucesso, e é difícil ser compositor para colocar o seu hino para tocar? Então, não é difícil, é mais questão de adaptação na igreja. Por quê? Hoje, na igreja, nós cantamos mais músicas congregacionais, né? Explica um pouquinho pra gente o que é música congregacional. Música congregacional é aquela música onde envolve mais questão da presença de Deus, você vai falar no conjunto em relação à igreja, comunhão, música de exaltação, de adoração a Deus. A função do Ministério de Louvor é preparar o público para a palavra? Também, mas é a questão de conectar pessoas a Deus por meio do louvor. Existem muitos testemunhos de pessoas que acabaram, assim, recebendo Jesus, recebendo a mensagem do Evangelho por meio do louvor. Às vezes, uma pessoa, por meio de uma canção, a pessoa recebe ali uma palavra de Deus, sabe?
Então, como eu falei no início, a música tem o poder de conectar pessoas e tem o poder de conectar pessoas a Deus. Principalmente quando nós estamos cantando sobre o nosso Criador. Criaturas que cantam sobre o seu Criador. Então, são coisas, assim, extraordinárias, sabe? Porque gera paz no coração quando nós escutamos um louvor. Legal, legal, verdade. E você sofreu algum preconceito por ser autoral, assim? Já sofri. É? Já sofri. Eu acho que é a primeira vez que eu tô falando sobre isso. Eu acho que eu comentei sobre isso com uma amiga que é psicóloga. Mas assim, como eu posso falar sobre isso? É porque é um assunto um pouco complicado para mim. Porque eu vivi isso com um ciclo de amigos. Mas conta pra gente. Com um ciclo de amigos, família. Parece que quando eu fazia as minhas composições, ia mostrar a música todo empolgado, porque assim, todo artista, digamos assim, quer que sua obra seja reconhecida. Sim, isso, com certeza. né? Então assim, eu fazia a minha composição, ia correndo mostrar para os meus amigos, e eu não via tanta animação no sentido de isso mesmo, vai lá, incentivo. Eu não via muito isso. E eu comecei a questionar às vezes sobre isso. Então, assim, meio que de forma velada, mas eu sentia que tinha uma certa resistência. Foi quando eu comecei a recuar com isso. Então, hoje, quando eu faço uma composição, uma música, até mesmo os lançamentos que eu já fiz, que eu ia lá, pedia para um amigo compartilhar, eu ficava um pouco meio num conflito de chegar na pessoa e pedir, sabe? Porque eu não me sentia confortável mais por ter esse tipo de sentimento. Então eu apresentava sempre as minhas composições para minha irmã, e minha irmã que falava, tá legal. Então assim, sempre, minha irmã, minha mãe, tá legal. Você começa a eleger algumas pessoas que realmente querem o seu bem, porque assim, às vezes, principalmente na igreja e em grupos de pessoas, as pessoas querem que você esteja bem, mas talvez não tão bem quanto elas. Sim, ou não sim. sejam melhores do que elas, né? Então sempre surgem esses conflitos de vaidade, né? Esses conflitos pessoais. Você na igreja também tem esse tipo de conflito, assim, as pessoas querem que você esteja bem, mas não que estejam melhores do que elas. Falando no modo geral, porque o contexto que eu estou vivendo hoje, eu não sinto isso. Nós somos um grupo do Ministério de Louvor, hoje um grupo bem sólido, sabe? Bem unido, assim, no sentido ministerial e tal. Mas eu já passei por momentos de ministério de louvor, no meio de amigos, família, que eu já senti isso. Essa questão de tipo, eu torço por você, mas aquele torce mais sem acreditar, não compartilha. Você chega motivado. Isso. E aí a pessoa joga um balde de água fria. Não é aí, né? Sim. Não é assim não. E o mais interessante, Euclides, sobre isso, é que eu cheguei a me questionar muitas vezes sobre isso. Eu falava, meu Deus, será que é errado compor? Porque eu tinha medo de chegar nas pessoas e mostrar uma composição, ou de mostrar as músicas gravadas e tudo, porque eu tinha medo das pessoas me rotularem de estrelinha, de que quer aparecer, tá na igreja para se aparecer. Eu tinha esse receio. Só que hoje, o Silas hoje, isso é um Silas há uns 2, 3 anos atrás. O Silas de hoje, né, como eu posso dizer, eu sei quem eu sou em Cristo. Eu me conheço, eu sei qual a minha identidade em Deus. Demora muito para a pessoa descobrir. Hoje você sabe que você é o Silas, que você tem o seu talento e você confia no que você faz, no que você compõe. Demora muito para chegar nesse nível de maturidade, de dizer assim, não, eu sei o que eu estou fazendo. Eu acredito que cada pessoa assim, tem o seu tempo e tem as suas experiências. Eu acredito que é mais questão de experiências. À medida que nós vamos vivendo certo tipo de situação,
existem situações que vai exigir com que nós venha amadurecer. E esses momentos de conflitos que eu vivi, que eu sempre fui muito reservado em algumas coisas da minha vida, por mais que as pessoas me conhecem muito por um Silas brincalhão, um Silas que chega, que gosta de fazer amizade, gosta de conversar, gosta de ouvir histórias de outras pessoas. Então, assim, eu posso dizer que as pessoas nunca me levou tão a sério, entende? Eu sentia isso. E eu sempre orava a Deus, falava: Deus, o que está acontecendo? Será que eu estou errado em querer compor, em querer cantar? Se eu tiver errado, tira do meu coração. Mas o meu coração queima quando falo de produção musical, quando fala de louvor e adoração, quando fala da palavra também, porque é o ministério que eu estou me descobrindo em Lagoinha agora, por meio do Ministério da Palavra. Comecei agora o seminário teológico, e isso tem queimado meu coração, de querer conhecer mais sobre Deus. Porque eu acredito, Euclides, no sentido de vida. Né? Muitas pessoas passam por esse mundo e não sabem qual é o sentido da sua vida. E hoje eu encontrei o meu sentido de vida. Você acha que encontrou? Tenho certeza absoluta. Qual é o sentido da sua vida? O sentido da minha vida é ter um relacionamento com Deus. Deus nos criou para isso, para relacionamento. Se nós formos ver desde o Gênesis, né, a criação do mundo, todas as coisas foram criadas por meio da palavra de Deus. Você acredita fielmente na palavra de Deus? Eu acredito fielmente na palavra de Deus. Eu acredito fielmente na palavra de Deus. Eu acredito sim na existência de Deus. Eu acredito sim que Jesus veio ao mundo, morreu numa cruz para nos livrar do pecado. Eu acredito fielmente nisso. Você acredita que o Evangelho tem o poder de transformar as pessoas e fazer com que as pessoas sejam melhores pessoas? A palavra de Deus tem esse poder. Jesus tem esse poder de transformar vidas. A minha vida foi transformada por Deus dessa forma. Porque por mais que eu nunca me desviei, digamos assim, nunca saí do Evangelho, e chegou um tempo da minha vida que eu estava perdido dentro da igreja. Entende? Então, assim, aquela parábola do filho pródigo, uma vez eu ouvi um pastor ministrando sobre ela, e ele não falou sobre a questão daquele irmão que saiu, mas aquele que ficou. E naquele momento ele começou a falar, aquele filho que ficou não reconhecia o pai. E eu me senti dessa forma, e essa palavra veio ao meu coração. Falei, esse sou eu. Eu estava na igreja, mas eu não conhecia Deus. Porque eu não tinha experiências com Deus. Muitas pessoas hoje se frustram, né, na igreja, porque estão lidando com pessoas. Pessoas são imperfeitas. Se nós formos olhar para o homem, hoje não era para ter ninguém nas igrejas. Ninguém. Mas o nosso foco sempre tem que ser Deus, sempre tem que ser Cristo. Então eu aprendi isso. Hoje eu posso dizer que eu encontrei o meu sentido de vida em Deus. Então, você se encontrou com você mesmo quando você encontrou Deus? Sim, completamente. Hoje eu não tenho mais meus traumas. Eu tive muitos traumas de infância que perduraram a minha adolescência e tudo. Tive muitas incertezas, até profissionalmente falando. Então são experiências que a gente vai tendo ao decorrer da nossa vida, que vai fazendo com que nós nos afastamos do principal, que é Cristo em nós. Legal. Existem muitos tabus dentro da igreja que... principalmente com relação ao louvor, você pode cantar isso, não pode cantar aquilo, você pode falar dessa forma, não pode. Ainda existem tabus que devem ser quebrados? Eu acredito que sim, mas não só no meio do louvor, mas em outros ministérios também. Existem muitos tabus pela falta de conhecimento. A palavra de Deus diz o seguinte, que o homem perece por falta de conhecimento. A partir do momento que nós
começamos a buscar mais de Deus, começar cada um de nós ter uma experiência real com Deus, por meio das Escrituras, estudar, se aprofundar na palavra, meditar na palavra, nós vamos quebrando esses tabus. Porque existem coisas que nós fomos ensinados de uma forma totalmente equivocada, sabe? Como eu falei lá no início, a vida com Cristo é uma vida em liberdade. Dá um exemplo de coisas que a gente é ensinado de forma errada. A questão eu vou falar do meio da música mesmo. A questão da música. Existem músicas, como eu posso dizer, secular, né? Eu vou falar essa palavra que é a palavra mais comum, né, para as pessoas. Existem músicas no meio secular que carregam mais uma mensagem do evangelho do que algumas que são propriamente ditas gospel. Entende? Então, assim, é uma mensagem que fala de amor, uma mensagem que fala de família, uma mensagem que fala... Mas esse tipo de música tem preconceito na igreja? Existem igrejas, sim. Existem igrejas que ainda têm. Devido às suas doutrinas, devido à forma com que cada... Não vai entrar música mundana aqui na igreja? É isso, com certeza tem. Mas assim, tem umas músicas que, por exemplo, tem uma música do Lenine, uma música chamada Paciência, do Lenine. Eu amo ouvir aquela música. O Lenine é um cantor secular. E aquela música, para mim, ela traz uma mensagem de paz, de tranquilidade, entende? Mesmo as músicas da igreja católica, por exemplo, Padre Marcelo Rossi, aquela que fez muito sucesso há pouco tempo, essas músicas também podem ou não podem ser tocadas, cantadas na igreja? Sim, não vejo problema. Eu acho o seguinte, que aquelas músicas que não impacta diretamente, não sei se é a palavra correta, mas que não impacta diretamente aos meus princípios cristãos, eu canto, entende? Porque hoje em dia existe sim a música secular, existe a música cristã, como eu posso dizer, existe a música profana. A música profana é aquela música que vai completamente contra os meus princípios em Deus, entende? Letras... Música profana seria o quê? Letras mais pesadas, aquelas bem rasgadas, né? Alguns funks assim, que é bem... fala sobre questão sexuais, essas questões. E a música que não é profana, mas não é da igreja, seria as músicas sertanejas, as músicas... Varia muito, porque assim, hoje em dia é muito complicado essa questão de música, porque vai muito de questão da realidade de cada pessoa, entende? E princípios, questão de criação, envolve muita coisa. Onde se enquadraria essas músicas que eu citei, por exemplo, do Padre Marcelo Rossi e outros padres? Onde se enquadraria? Em qual música... cristã, música gospel? É uma música cristã, é uma música cristã, porque está lidando diretamente com a fé da pessoa, entende? Todo mundo tem fé em algo. Você conhece alguma do padre? Do Padre, tudo é do Pai, se sou fraco pecador, bem mais forte é meu Senhor. Essa, eu acho que eu conheço. Essa, eu acho que é. E aquela do Zaqueu? É Zaqueu? É do Regis Danese. A do Zaqueu. Essa é evangélica. Você conhece? Conheço. Faz um pedacinho. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Ah, bacana. Temos uma pergunta do auditório? Top. Tá ligado? Adorei sua voz, viu? Nem parece obrigado. que você teve dificuldade para cantar no início. A minha pergunta seria em relação à profissão, né? Você não vive da música. Não. Não, né? A igreja
incentiva, porque a igreja evangélica ela incentiva muito a pessoa quando quer ser um político, por exemplo. Sim. Né? Na questão da música, tem esse mesmo incentivo ou não? Tem bastante incentivo, sim. Na igreja nós temos muitas oportunidades, né? Hoje eu tenho o prazer de ter pastores músicos, né? É a primeira vez que eu convivo com pastores e um ministério que são músicos. Então eles investem muito no ministério de louvor da igreja. E sempre tem esses incentivos. Mas assim, é a questão de foco também, sabe? Eu posso te dizer que há um tempo atrás eu era muito assim, eu quero estourar no Brasil, quero viver da música e tal. E é legal isso, não é errado. São sonhos, são desejos, né? Mas hoje o meu foco mudou um pouco em relação a isso. Hoje a minha música é mais para questão evangelística, de levar mais a palavra de Deus, do que propriamente de questão de ser um músico famoso. Entende? É óbvio que, como eu falei, né, todo artista quer que sua obra seja conhecida, né? Seria hipocrisia da minha parte dizer que eu não quero. É óbvio que eu queria que uma música da minha autoria alcançasse o máximo de pessoas possível, porque eu acredito nisso. Existe aquele troca, né? Não quero falar no microfone não. Tipo, você é de uma igreja, aí uma outra igreja vai te chamar num dia, num evento, para fazer louvor. Tem isso também? Tem bastante. Teve um momento da minha vida, eu acho que uns 4 anos atrás, que estávamos sendo convidados direto, todo final de semana. Eu tinha um grupo de discípulos, né? E nós tínhamos um ministério, criamos ali um ministério chamado Ministério Atos. Então nós começamos a ser convidados para várias igrejas. E ali eu tive a oportunidade de conhecer muitos ministérios de diferente tipo, né? De Assembleia de Deus, presbiteriana. Já cantei em uma formatura da Igreja Católica. Então, assim, onde convidava a gente estava lá para tocar, porque a gente amava aquilo. Então a gente sempre, até hoje, eu recebo ainda ligação, mensagem, falando, Silas, tem uma agenda aí para vocês virem aqui tocar e tal. Só que hoje eu estou mais focado mesmo na minha igreja local, no momento. Ajudando, porque é uma igreja que está crescendo, tem crescimento. Mas assim, eu ainda vou, cumpro algumas agendas, quando tem oportunidade eu vou. Onde eu tiver oportunidade para levar essa mensagem por meio do louvor, eis-me aqui. O Silas, você é feliz com o seu ministério, com o seu ministério do louvor? Você tá feliz, está realizado, ou tem uma jornada muito grande ainda pela frente? Eu sou muito realizado. Eu acredito que o que vier a ser, será. Eu pego muito em uma frase que tudo abaixo do céu existe um propósito, sabe? E eu acredito muito nisso. Eu acredito que esse momento aqui mesmo, que eu estou tendo essa oportunidade, existe um propósito para isso, né? A forma de conexão que Deus vai conectando pessoas é extraordinária. Eu falei com a Vânia que você viria aqui. Acho que eu conheci você por meio da Vânia. Foi sim. Ela indicou tinha indicado a minha empresa, né, a NPS, para concorrer lá um projeto que você era o líder. Sim. E aí ela me passou o seu contato. E aí ficou meu contato no celular. E depois você viu o podcast. Sim. E eu achei certo, muito legal, né? verdade. As conexões são legal. Um abraço, Vânia. Obrigado por ter indicado. Grande abraço, Vânia. Bom, qual é o hino que você mais gosta de cantar? Que você é o seu hino, não precisa ser seu, mas de outros cantores que você... Esse eu adoro cantar, amo cantar esse hino. Nossa, tem tantos. Nós estamos vivendo num momento tão assim, com a internet e tudo, então as produções estão mais fáceis, né? Então tá tendo muita música. Mas deixa eu ver uma música aqui que eu
me amarro em cantar. Ainda que a figueira não floresça, que não haja frutos na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Legal. Eu acho incrível que há muitos anos atrás eu frequentava uma igreja evangélica, né? Frequentei a igreja evangélica, fui evangélico durante muitos anos e ele não cantou nenhuma música da minha época. Do seu tempo? Eu tô pensando assim, ele tá cantando ali, eu tô pensando assim, eu virei dinossauro, né? Não, você Deus cuida de mim na sombra das... Mas assim... Mas na minha época eram outros cantores, Quais Osés cantores? de Paulo. Osés de Paulo. De Paula, né? Osés de Paula. Tinha muitos cantoras, né? Mara Dalila. Nem conhece essas pessoas, né? Alguns. Mara Lima, Marcos Nascimentos. Exatamente. E da Igreja Batista tinha um que era muito famoso. Kleber Lucas. E a minha juventude foi dentro da igreja evangélica, né? Sim. Então, assim, eu tenho muitas ligações com a igreja evangélica, né? E então você se considera realizado dentro da igreja evangélica? Eu considero, porque eu encontrei com Deus ali. Então, assim, a minha vida, como eu falei, o meu sentido de vida é Deus, hoje. Sabe, Euclides, eu não tenho muitas vaidades assim. O que eu quero eu sempre faço essa oração a Deus, eu quero ser um canal de bênção na vida das pessoas. E se Deus me deu esse dom de compor, de cantar, eu quero alcançar corações por meio disso. Aconteceu alguma coisa interessante assim, que você possa contar durante uma apresentação, ou uma visita que você fez a outro ministério? Conta uma história que marcou. Que marcou? Vamos lá. Uma história que marcou pode ser engraçada, pode ser... engraçada. Então, nós íamos muito, né? Esse Ministério Atos, com esse grupo, nós íamos muito nesses eventos e tal. Teve um evento específico que era um retiro de jovens, para lá um pouco do Jardim Botânico. Eu não vou me lembrar o nome do lugar agora. E eu lembro que os jovens, né, todo mundo bem arrumadinho, né, os meninos tudo bonito, charmoso e tal. Nós chegamos lá e o pastor viu a gente, viu que o meu amigo estava num carro do pai dele, que era um Civic, né? Chegamos lá e tal, o pastor já chegou pregando, falando sobre humildade, falando assim, porque aqui a gente é humilde e tal. E a gente ficou um pouco desconfortável, porque foi assim, mas, tipo, é aquele julgamento por causa das nossas vestimentas, por causa do carro, sabe? Então foi algo que ficou muito assim, foi estranho, mas depois a gente deu muita gargalhada e a gente até fez amizade com o pastor, com todo mundo lá, mas foi bem engraçado. E teve outras, nossa, tem tanta história, é muita coisa. Na minha época, a gente não podia torcer para time de futebol. Meu Hoje Deus. já pode? Não, pode, com certeza. Tô vendo você com um crucifixo, isso era impossível. Não. Isso aí era impossível na minha geração, né? É porque foi quebrando, né? Muitos tabus. Barreiras, mas é aquela questão que eu tava falando para você, a questão do conhecimento. A partir do momento que a gente começa a conhecer as coisas, a gente está vivendo um mundo globalizado. Todo mundo está cheio de informações de todo lado. Então, assim, as pessoas estão aprendendo. Então, com isso, vai abrindo a visão, né? Para muitas coisas. Qual é o seu time de coração? Flamengo, pelo amor de Deus. Flamenguista. Classificou agora para a Copa do Brasil, Classificou, né? Graças a Deus. Você acompanha o futebol, assim? Olha, ou só torce, mas aquele torcedor menos compromissado? Eu sou aquele torcedor, é até o pecado falar isso, mas eu sou aquele
aquele torcedor menos compromissado, sabe? Só fico lá, quando o Flamengo ganha, vai lá no Instagram, ganhou, coloca a camiseta, mas assim, eu acho que flamenguista, mas por influência do meu pai. Meu pai acompanha e meu pai é doente, flamenguista. Qual é o seu palpite para a Copa do Mundo? Eu sou patriota. Brasil. Acho que o Brasil acredito até o fim. Eu sei que o Brasil hoje, ele realmente tá. Eu acredito que pode não estar na sua melhor fase, mas eu acredito muito que pode chegar, pelo menos ali na final. Acredito Silas, bastante. eu quero te agradecer. Eu Silas que agradeço. Fernandes, por ter vindo aqui no Despluga, contado a sua história, falado um pouco de louvor, falado de Deus, né? Sim. Do seu Deus, o Deus que você crê, né? Que você Sim. acredita. E tenho certeza que essa mensagem vai alcançar muitas pessoas, né? Amém. Antes de a gente terminar e eu fazer os agradecimentos finais, eu quero deixar a câmera para você também fazer as suas considerações. Sim, obrigado. Quero agradecer todo mundo aí que está acompanhando. Euclides, muito obrigado, toda a equipe. Foi uma honra estar aqui, falando um pouquinho, cantando. E é isso, que vocês possam receber aí essa mensagem, que é uma mensagem mesmo de fé e esperança. É isso. Quem quiser entrar em contato contigo, é só procurar no Instagram. Tem o Instagram dele aí, vou deixar na descrição do vídeo também. Então, muito obrigado, quero agradecer. A gente vai terminar com louvor ainda, ele ainda vai cantar um louvor pra gente, mas eu já quero te agradecer por ter ficado com a gente até agora, muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever no canal. Rapaz, se inscreve nesse canal aí, é muito importante. Para você é só um clique, pra gente aqui do Despluga, é fundamental a sua inscrição. Então, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que precisam ouvir essa mensagem, que precisam se encontrar de alguma forma com essa mensagem. Você vai estar ajudando essa pessoa, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo e a gente vai ouvir um louvor com Silas Fernandes. Obrigado, fui, Silas Fernandes. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende o seu caminhar, nunca vi um amor tão grande assim, ele não desiste.